dia a todos. Quero aqui, em nome da mesa diretora, cumprimentar os demais vereadores, público presente, servidores dessa casa e os que nos prestigiam por meio das plataformas digitais. Quero iniciar a minha fala só retificando que se refere ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Ao meu entendimento, o voto é soberano, então o resultado que as urnas apontaram deve ser respeitado. Infelizmente, não foi o resultado que talvez a maioria dos juinenses e os 58 milhões que votaram no atual presidente, Bolsonaro, mas nós precisamos encarar a realidade. A realidade é que quem vai voltar ao poder é um ex-presidiário, onde está montado o seu establishment ali com pessoas como Fernando Haddad, Flávio Dino, Rui Costa, Wellington Dias, Marina Silva, Gleice Hoffmann, José Guimarães, que o seu assessor foi preso com dólares na cueca, Alexandre Padilha, Aldo Rebelo, Carlos Fávaro, Camilo Santana, Randolfo Rodrigues, Aloysio Mercadante e a ex-presidente impeachmentada Dilma Rousseff, aonde nós estamos caminhando para o atraso, para a volta de pessoas que esteve no poder há 2 décadas atrás. Eu acho que não seria desleal de forma nenhuma nós perdermos para quem quisesse olhar para frente, para quem tivesse pessoas com visões diferentes, com missões voltadas ao desenvolvimento, ao crescimento. Mas está voltando ao poder aqueles que querem o aparelhamento da máquina, querem o uso perverso das instituições. O Bolsonaro perdeu, faltou voto para a sua eleição. Mas o processo foi injusto, onde houve censura em meios de comunicações, onde houve menos inserções das suas veiculações a nível de rádios e até em televisão, onde os seus 4 anos de governo ele foi impedido pelo STF em muitas ocasiões de tomar decisões importantes, e aí está de volta, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o Luiz Inácio Lula da Silva, que representa de forma mundial o que os países que caminham para o socialismo, para o comunismo, querem: o aparelhamento da máquina, o uso indevido da máquina pública, entre outros. A região noroeste, em especial a região amazônica, vai sofrer muito com a possível volta da Marina Silva ao poder do Ministério do Meio Ambiente, onde nós podemos aí ter desmatamento zero. Eu falo desmatamento zero, desmatamento legal, aonde o estado de Mato Grosso caminhava e tinha a normalidade de desmatamento zero ilegal, mas quem tinha as suas propriedades e tinha direito aos 20%, havia liberação. Lembrando que nós ficamos 16 anos por meio de decreto proibido de fazer desmatamento até legal. A discussão do marco temporal e a possível discussão da ampliação de reservas indígenas. Juína pode ser atingido em cheio disso. Então, não perdeu simplesmente o Bolsonaro, perdeu todo um sistema que estava voltado contra ele. Quem queria Bolsonaro era simplesmente nós que votamos nele, porque o mundo, todo o uso da máquina, todo o sistema estava contra ele. E, de fato, venceu a grande mídia, a mídia marrom, tudo isso que a gente vai assistir. Então, fica aqui um alerta até para a população juinense. Foram 16.995, faltaram 5 votos para 17.000 votos para o Bolsonaro e 7.158 votos para a esquerda, para votos que foram depositados para o retrocesso, para a volta de tudo isso que aconteceu, de todos esses escândalos. Eu acredito que teve pessoas que talvez se esqueceram do que foi os 16 anos do governo Lula, de Dilma Rousseff, que foi um caos no Brasil a nível econômico e entre outro mais, aonde o paternalismo, o socialismo e entre outras coisas do uso da máquina foi usado sempre ao favor. O uso da máquina nessa eleição foi contra o governo Bolsonaro, foi contra aqueles que queriam o progresso, foi contra aqueles que nos últimos 5 anos elevaram o Brasil do patamar de maior produtor de grãos do planeta. O uso daqueles que fizeram contra quem queria o progresso, quem queria a liberdade econômica, quem queria a liberdade de forma expressiva do voto, fizesse voltar no que nós podemos, no que nós vamos assistir nos 4 anos. É uma reflexão para que nós nos organizem, a direita,
as cabeças pensantes, para que até no cenário municipal aqui, nós vimos declarações em redes sociais do ex-prefeito, dizendo que as manifestações são ilegais. O fechamento, tirar o direito de ir e vir, eu até concordo. Agora, as pessoas irem para a rua e manifestar que elas estão descontentes com a eleição de um ex-presidiário, de um ex-criminoso, é totalmente ilegal. Esse é o direito. As pessoas devem ir para a rua, sim, e manifestar os seus descontentamentos. Assim como os da esquerda muitas vezes fizeram de trancar rodovias, quebrarem institutos, jogar coquetel molotov em universidades, na Fiesp e entre outros, e não houve uso da força para tirar essas pessoas. Porque as manifestações, elas devem acontecer, desde que tenham a pauta. E hoje tem a pauta. A pauta está acontecendo, que é o descontentamento do resultado das eleições. Não pela perca do voto, mas sim por quem está voltando ao poder. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e boa semana a todos.